Estratégia para você estudar sucessão ecológica do jeito certo, tá bom? Um assunto dentro da ecologia que muitas vezes não é tão fácil de entender, mas que você tem um caminho estratégico para conseguir entender e aprender de fato como é o processo de sucessão das comunidades vegetais dentro de um ecossistema. Como assim, professor? Imagina que você vai no shopping, tá certo? E aí, quando você vai naquele momento no shopping, você vê um grupo de pessoas. E aí, aquelas pessoas estão ali modificando o ambiente do shopping. E aí, mais pessoas como elas são atraídas para ali. Só que quando elas consomem o que elas têm que consumir ali, meio que cria um espaço para pessoas que querem outras coisas chegarem. E aí, eles expulsam essas pessoas e chegam outras pessoas querendo outras coisas. E agora vai ter uma nova modificação dali do ambiente do shopping. Então, essa sucessão de populações, tá? De uma comunidade, tá? Quando a gente olha para os vegetais dentro de um ecossistema, é o que a gente chama de processo de sucessão ecológica. Então, veja, em um minutinho aqui, eu já consegui dar um vislumbre para você do que é o processo de sucessão ecológica. Então, dentro dessa conjuntura, eu quero mostrar para você qual é o melhor caminho para você seguir dentro da cascata pedagógica que te leva a aprender o conteúdo de sucessão ecológica. E olha que é um conteúdo que cai recorrentemente no Enem. Ou ele pergunta aspectos, né, do processo de sucessão ecológica, ou ele acaba perguntando, tipo, descrevendo um processo e te perguntando se é, de fato, um processo de sucessão ecológica. Então, sem mais delongas, eu já quero mostrar aqui do ladinho para você essa plataforma linda que é a plataforma da M Academy, tá? Então, como é que funciona a plataforma da M Academy? Ela funciona de um jeito específico. Ela vai ser montada dentro de uma trilha pedagógica para que você consiga ter o melhor aproveitamento. Então, perceba, não faz sentido eu entender sobre o processo de sucessão ecológica sem antes ter processos básicos bem fixados na minha mente. Olha só, o processo de sucessão ecológica, ele é um estudo de ecossistemas. Olha só, para eu entender sobre ecossistemas, eu preciso antes conhecer os conceitos gerais da ecologia e depois conhecer a estrutura trófica, que é a organização dos seres vivos dentro de um ecossistema e a relação de alimentação que eles estabelecem entre si. Tranquilo? Então isso daí é muito importante para você, ó, visualizar que existe uma progressão específica. Não é só a ecologia cai muito no Enem. Tá, estuda ecologia. Como? Qual é a trilha? Por onde eu começo? Assim, tá? Então isso aqui é um caminho estratégico. Quando você chega na parte de ecologias de ecossistemas, você tem 3 esferas de observação dos ecossistemas que estão relacionados diretamente com o Enem. Relações ecológicas, sucessão ecológica e biomas aqui, ó. Então eu tenho primeiro aqui, cadê, ó? Relações ecológicas, sucessão ecológica e depois a parte de biomas, tá bom? Então essa daqui seria a cascata de observação de um ecossistema. Primeiro eu entendo as relações que existem entre os seres vivos, depois eu olho para o macro dessas relações, especialmente a parte vegetal, porque quando você olha para um ecossistema, tu consegue enxergar os bichos microscópicos que tem ali, tu não consegue ver os insetos, tu não consegue ver muitas vezes os animais de pequeno porte, porque eles estão escondidos e tal. Quando tu bate o olho no ecossistema, a primeira coisa que tu vê são as plantas. Qual é o tipo de planta que tem naquele canto? Então é exatamente isso. Então, quando eu entendo as relações que podem existir, eu vou lá olhar agora as relações do macro com relação à vegetação. Quando eu entendo esse padrão de vegetação que vai se sobrepondo, eu entendo que elas atingem um limite de equilíbrio. E aí, quando elas atingem esse limite de equilíbrio, elas vão representar condições ecossistêmicas específicas, que é o que eu conheço como bioma. Aí, ó, o terceiro nível do estágio de observação do ecossistema. Então, basicamente, é como se eu estivesse colocando um óculos, né, aí em você. Entenda isso, eu estou colocando um óculos. E sabe aqueles óculos de ótica que você tem aquele imãzinho para botar o óculos escuro, né? Eu sempre quis ter um daquele. Meu pai tinha um quando eu era pequeno, mas eu nunca tive, né? E assim, né, hoje nem é tão comum mais, mas as pessoas até têm. Então, você tem ali um óculos e você coloca ali um óculos escuro. Como assim, professor? Olha só. Eu coloquei o óculos em você, que é o óculos de observação dos ecossistemas. E aí eu vou colocando uma lente com imã por cima da outra para você ir ampliando essa visão sobre ecossistemas. Então imagine o seguinte, coloquei o óculos para observar os ecossistemas. Primeira lentezinha que a gente adiciona ali, ó, coloquei o imã. Qual é a primeira lente? A lente das relações ecológicas. Quando eu entendi elas, eu vou e coloco outra lente, a lente da sucessão.
Depois, coloca outra lente, biomas. Tranquilo? Então, são as cascatas de observação do ecossistema, para poder perceber das relações básicas até o macro, né? A estabilidade do ecossistema como uma representatividade daquele ambiente. Então, quando eu pego aqui a parte de realmente de sucessão ecológica, você vai ver que existe um caminho das pedras para você seguir de forma estratégica. Olha só, nada de ficar perdendo muito tempo com isso, porque o conteúdo ele é muito direto, ele é muito objetivo, e a forma como ele é cobrado também é. Então, olha só, se você teve dificuldade em sucessão ecológica até hoje, você vai perder depois desse vídeo. Por quê? Tu vai dar aula de sucessão ecológica aqui? A pessoa, não, eu vou te entregar isso aqui de graça. Você pode clicar no link aqui de baixo, tá? Se inscreve, resgata esses 15 dias de graça dessa plataforma aqui e você vai ter acesso a esse conteúdo que eu estou abrindo aqui para você. Você vai entrar lá e vai assistir, beleza? Ó, melhor do que isso é impossível. Então, se você tinha dúvida de sucessão ecológica, você pode fazer isso agora, assistir essas 4 aulas e pronto, acabou. Você nunca mais vai ter dúvida sobre sucessão ecológica. Por quê? Primeiro eu preciso definir com você sobre a parte de sucessão ecológica. O que eu fiz aqui é um pouco dessa definição. Claro que dentro dessa aula de 8 minutinhos, falando só sobre essa definição, eu vou ter algo mais profundo para te passar, especialmente com a definição que eu extraio de um livro acadêmico, para a gente discutir sobre ela. Depois da definição, eu vou te mostrar quais são essas comunidades, quais aqueles grupos do shopping que vão se substituindo ali naquele espaço. Tranquilo? Então eu vou te mostrar qual é a característica do primeiro grupo que chega lá no shopping, qual é a característica do segundo grupo que acaba chegando no shopping, do terceiro, quarto, quinto, até atingir um grupo que é mais estável, que não vai bagunçar tanto o ambiente, que vai manter uma estabilidade específica ali da condição dos vendedores, dos ASGs, das pessoas que estão chegando e estão saindo, então você alcança um nível de estabilidade. Então eu vou ali te mostrar qual é a sequência dessas comunidades que vão se sucedendo no ambiente e vão trazendo essa característica visível do ecossistema vegetacional para mim, tá? E por fim eu vou te ajudar a classificar quais são os tipos de sucessão. Então veja, é uma cascata pedagógica, estratégica. Não faz sentido eu chegar para você, olha, nós temos 2 tipos de sucessão. Sucessão primária e a sucessão secundária. Sucessão primária acontece assim, assim, assado. Só que tu não sabe o que é sucessão. Aí tu vai ficar, tá, beleza, não entendi. Sucessão secundária. Também não sei, porque eu não sei o que é sucessão. Então veja que é uma estratégia. Primeiro eu preciso entender a definição. O que é sucessão ecológica? Pô, é isso aqui. Com essa aula aí de definição, você já responderia a questão do Enem 2024, que trouxe a descrição do sistema agroflorestal e perguntava, essa condição desse sistema, ela se assemelha ao processo natural de... Aí a resposta era sucessão ecológica. Então você tem que saber a definição para você saber o que é que estava sendo descrito ali. Pegou a ideia? Então, estrategicamente, eu preciso te entregar essa definição. Sabendo essa definição, eu vou te mostrar o que é o processo. Eu preciso conhecer o processo por dentro. Conhecendo, aí eu posso classificar. Não, isso aqui é de um tipo, isso aqui é de um jeito, porque o processo aqui acontece dessa forma, e o processo aqui acontece, é o processo de sucessão, mas acontece por essa outra via aqui. Aí você consegue classificar. Então, a estratégia é defina, conheça, e aí depois você classifica. Beleza? Definição, conhecimento do processo, classificação. Tranquilo? E aí depois você ainda tem uma aulinha de exercícios ali de 20 minutinhos para exercitar com uma listinha de 5 questões. Pega 5 questões, resolve sobre isso, garantiu as 5 questões, você fez a consolidação. Por quê? O nosso cérebro aprende assim. Primeiro ele pega os códigos, ele recebe os códigos nas aulas, depois ele precisa consolidar, dizer para o teu cérebro que aquele conteúdo é importante, para que quando você durma, ele não apague esse conteúdo. Por quê? Ele entendeu que é importante. Como é que eu faço isso? Fazendo questões. Então, o processo estratégico é exatamente esse. Eu defino, eu conheço o processo, eu classifico e aí eu resolvo questões para poder lembrar de como fazer essas 3 coisas olhando para o ecossistema. Então, isso aqui, gente, é o fino do fino da parte de biologia, tranquilo? Então, olha só, você pode garantir isso daqui de forma gratuita, porque só resgatar aqui esses 15 dias de graça, você pode assistir isso aí agora, tá? Agora, fora as outras coisas que eu já listei aqui dentro do canal, você pode também assistir dentro desses 15 dias, beleza? Fora as listas de exercícios, tudo aí para você não ter mais dúvida nesses conteúdos e gabaritar. Eu quero fazer isso para você, eu quero te levar a gabaritar a biologia no Enem e nada mais. É 15 de 15.
Então, se você curtiu esse vídeo de estratégia mais uma vez, curte, comenta aqui embaixo para eu saber que você está comigo até o final. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!